Louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos do grupo, vai cantar um louvor. Aquele que quiser fechar os seus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor. Medita na letra deste louvor, uma mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Jesus. Contra os males deste mundo, Deus nos dá lições. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Cristo cura sim. Sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Cristo cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Cristo cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos de louvor. Ora, cânticos, hossanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Cristo cura sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se puderem ficar de pé, vamos ler a Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 3, a partir do versículo 3. Josué 3, versículo 3. Até o versículo 5.
palavra do Senhor diz assim, está projetado em Josué, capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Senhor, dá-nos pelo teu Espírito uma grande bênção. Meu Deus, é que mais uma vez na tua casa somente o teu nome seja glorificado. Nossos corações se abram para o Senhor. Meu Deus, que essa noite seja mais uma noite especial na tua casa. Meu Deus, alcança, meu Deus, o nosso coração. Meu Deus, que possamos receber todo o teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Irmãos, por mais que sejamos capazes, né, inteligentes, cultos, sábios, em relação à vida, às coisas da vida, às estratégias da vida, por mais que nós sejamos capazes, a gente sempre vai ter uma batalha quando o assunto é o amanhã. O amanhã, para nós, é uma grande batalha, porque foge do nosso controle, foge do controle. A gente pode projetar coisas, planos de diversas maneiras, sonhos, mas quem nos garante? Não é? Quem nos garante? As coisas podem mudar. E as coisas podem mudar a qualquer momento. O amanhã o homem não domina, o daqui a pouco o homem não domina isso. Não é? Ele não sabe lidar com isso. É por isso que nós vemos tanta corrida do homem para tentar saber o que vai acontecer. É por isso que às vezes o homem é tão ligado à superstição, sabia? Porque o não saber o que vai acontecer, isso agonia o homem. Isso traz uma aflição muito grande do homem, porque isso nos traz insegurança. Tudo que nós queríamos era saber o que vai acontecer. Diante de uma tomada de posição, o que vai dar? A gente não sabe. E nós sofremos consequências das nossas atitudes. Vou repetir. Nós sofremos consequências das nossas atitudes. Nós tomamos uma posição aqui, não é? Diante da nossa preocupação, como eu já falei, o que vai dar isso? Mas não tem jeito. Se tomou a posição errada, vai vir em consequência. E a consequência, na maioria das vezes, é dura. É dura. O Senhor falou através de dom espiritual aqui, de muitos de nós aqui sofrendo. Sofrendo em razão daquilo que nós tomamos como posição. Caminhos que nós escolhemos, atitudes que nós fizemos. E nós estamos sentindo a consequência na nossa vida. E isso não é bom. Não é bom. Por quê? Porque nós queríamos um caminho feliz. Nós queríamos ter uma vida feliz, sossegada, não é? Com paz. É tudo que nós queríamos, prosperar. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes é duro o nosso caminho. Por decisões, como eu falei,
que não foram bem tomadas, né? E o Senhor e Deus, sabendo disso, do nosso limite, quanto ao nosso amanhã, o que Ele quer fazer comigo e com você? Ele quer ajudar. Quer ajudar. Ele quer apontar a direção. Ele quer dominar sobre o homem. Para fazer o quê? Do homem um escravo? Não. Para trazer para o homem felicidade. Felicidade. Deus nunca quer direcionar a vida do homem, governar para fazer mal para ele, não. Deus quer governar a vida do homem, Deus quer ensinar o caminho para o homem para fazer bem para ele. Mas às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não compreende isso. A gente quer continuar à frente das coisas. E Deus sabe, né, que enganoso é o coração do homem. Muito bem. A palavra de Deus fala a respeito de uma caminhada longa de Israel, depois que ele sai de um período de escravidão e passa 40 anos no deserto. E Deus, sabendo desse limite do homem, qual é a direção que eles deveriam tomar no deserto, a hora de virar, a hora de seguir, Deus sabia que o homem não era capaz de saber qual era o melhor caminho. Então o que Deus faz? Deus coloca sobre eles uma direção. E a promessa de Deus é, olha, essa direção que eu vou colocar sobre a vida de vocês vai estar com vocês todos os dias. De dia e de noite, essa direção, a minha direção, vai estar sobre a vida de vocês. Como é que era simbolizado isso? Era uma nuvem. Era uma nuvem que durante o dia, o sol pesado do deserto, a nuvem era sobre o povo de Deus, sobre o tabernáculo, sobre o povo de Deus, que impedia o sol de castigar, de queimar. Não é? Era durante o dia essa nuvem. E durante a noite, que era muito frio no deserto, um frio terrível, o Senhor transformava aquela nuvem numa coluna de fogo. E aquele fogo impedia o frio. Então o povo de Deus era poupado de ser queimado pelo calor, de sentir a real força do calor, e era poupado de sentir a real força do frio. Por quê? Porque Deus colocava a mão. Deus protegia. Irmãos, olha, a real força do mal sobre a vida do homem, o homem não aguenta, sabia? O homem não aguenta, nenhum de nós aqui aguenta. O peso do mundo, o peso do sol, o peso do frio, ninguém suporta isso. E o Senhor falou na visão que, olha, muitos dos meus filhos que estão aqui nessa noite estão sentindo o peso do sol, o peso do frio. Estão queimados, estão feridos, estão cansados, estão abatidos. Mas eu quero estender a minha mão. Eu quero estender a minha mão. Eu quero ajudar. Quero ajudar. E acontecia, irmãos, que quando a nuvem estava sobre o povo ali, o povo ficava debaixo. Armava suas tendas, ficava todo mundo lá, caminhando no deserto. A nuvem parava, eles paravam. Todo mundo armava a tenda, daqui a pouco a nuvem levantava e seguia. O que o povo fazia? Levantava, armava tudo, seguia a nuvem. A nuvem ia embora e eles iam embora. A nuvem parou de novo, parou todo mundo. Desamarra as tendas, né? Vamos ficar agora o período. Tinha período, irmãos, que a nuvem ficava 1, 2 dias. Já levantava e ia embora. Tinha período que era 1 mês, ficava num lugar. Tinha período que era ano. Mas o que o povo fazia? Eles não saíam de baixo. Se era para ficar 1 dia, ficava 1 dia. Se era para ficar 1 mês, ficava 1 mês. Se era para ficar 1 ano, ficava 1 ano. Porque o importante para eles era estar debaixo da mão de Deus. Para nós aqui nessa noite, o que o Senhor quer para mim e para você nessa noite? Não saia debaixo da mão de Deus. Porque é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos conduz. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, fazemos nossa estratégia e achamos que isso é o melhor. Mas às vezes não é. O que o Senhor quer? Poupar.
Eu imaginei que seria assim, eu pensei que se eu fizesse isso, ia acontecer aquilo outro, eu ia estar numa posição diferente. Descansa no Senhor. Se é o momento de parar, para. Mas o importante é estar debaixo da mão de Deus. Não é? Isso é que importa. Não é? Eu já era para eu estar lá na frente. Quem disse isso? Quem disse? Se a mão de Deus mandou você ficar, você vai ficar. Enquanto você estiver na obediência de Deus, Deus está te guardando. Sabe? Descansa o teu coração. Interessante, irmãos, que depois de 40 anos, sendo dirigidos pelo Senhor, chegou o momento de atravessar o Jordão e já chegar na terra prometida, conquistar aquilo que eles tanto queriam, não é? Chegar na terra deles. Mas quando eles chegam na beira do Jordão, o Jordão estava cheio, o rio Jordão estava cheio, transbordando. E agora aquilo que estava tão perto deles, eles não podiam passar. Como é que passa num rio cheio daquele? Aí todo mundo ficou ali na beira do rio, aquém do rio. A palavra de Deus diz que eles ficaram lá 3 dias. E enquanto eles esperavam ali, a baixa do Jordão, né? Na intenção deles, Deus falou assim para Josué, que já estava à frente, né, do povo: Josué, supre o povo de comida. Supre o povo de comida. Alimenta o meu povo enquanto eles esperam. E assim aconteceu. O povo estava ali esperando, vontade do Senhor. Não houve a minha parada, eles estavam parados. 3 dias ali. A vitória é tão perto, mas eles estavam esperando no Senhor. A palavra de Deus diz que no 3º dia, o Senhor chama Josué e fala assim: Josué, traz a minha arca. A arca, irmãos, aqui era o simbolismo da presença de Deus no meio do povo. Era uma arca, uma mobília, em que os sacerdotes, 4 sacerdotes levavam. Era a presença de Deus. E a arca de Deus também dirigia o povo. Aí Deus manda Josué: traz a minha arca. Aí os sacerdotes pegaram a arca e começaram a passar pelo meio do povo. A palavra de Deus diz, irmãos, quando o povo viu a arca de Deus passar pela frente e se colocar à frente deles, eles começaram a glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava tomando a frente da vida deles. E eles sabiam que quando Deus tomava a frente da vida deles, coisas boas viriam. Então todo mundo que estava ali angustiado, que dia que vai ser? E aí, nós estamos tão perto da vitória, por que não acontece? Mas quando a arca de Deus, a presença de Deus passa pelo meio do arraial, a alegria começa a voltar. Para nós aqui nessa noite, irmãos, de forma espiritual, a arca de Deus, ela está passando também. Para mim, para você, Deus quer que nós olhemos para ela e quer que nosso coração se exulte, se regozije no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nada se compara à presença de Deus na vida do homem. O homem que está angustiado, está aflito, está ansioso, como é que vai ser? E esse Jordão cheio, como é que a gente passa por ele? Que obstáculo difícil para a minha vida. Como é que eu vou resolver isso? Pois a presença de Deus, ela calma o coração do homem. Ele devolve a esperança. Olha, o Senhor te devolve a esperança. Essa noite o Senhor te devolve a alegria. Só de você observar, só de você sentir, só de você ouvir, cantar louvores, a nossa alma, ela se regozija no Senhor. A arca tomou a frente. E a palavra de Deus diz que Josué falou assim, amanhã, era profético isso, né? Era o do amanhã. Ele falou, amanhã a arca, eu estou voltando um dia, a arca vai passar na vossa frente. E vocês vão atravessar o Jordão. Essa grande batalha que vocês estão passando, Deus vai abençoar. Deus vai fazer você passar por isso. Mas nós precisamos nos santificar hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Irmãos, a igreja que vai vencer,
é uma igreja santificada. Só atravessou o Jordão quem se santificou. Irmãos, ninguém segue a arca sem santificação. Ninguém fica na presença de Deus sem santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Se você quer Deus à frente da sua vida, se santifica. Volte para o Senhor. Ore ao Senhor. Clame a Ele. Senhor, até hoje, eu estou dirigindo a minha vida. Eu estou guiando os meus passos, Senhor, e eu não estou feliz assim. A minha vida não sai do lugar. As coisas travam, as coisas entram em dificuldade. O meu casamento precisa do Senhor. O meu filho precisa do Senhor. A minha própria vida precisa do Senhor. Senhor, passa à frente. Passa à frente. Toma, Senhor, a minha frente. Se coloca à frente da minha vida. Se coloca à frente dos meus negócios. Se coloca à frente da minha família. Senhor, porque eu preciso de Ti. Senhor, eu não sei. Como a própria palavra falou assim, ó, porque por este caminho nunca passaste antes. Irmãos, o amanhã, a gente nunca passou por ele. Mas quando Deus vai à frente, nós descansamos. A palavra de Deus diz que santificados no Senhor, a arca passou à frente, eles tocaram os levitas, tocaram os pés no Jordão. Quando a planta dos pés tocaram o Jordão, aquele Jordão que fazia um muro, ele se abriu. Como o Mar Vermelho, lembra? A mesma coisa, o Jordão se abriu. E o povo que tinha um obstáculo à frente, agora pôde passar. Eles tiveram a grande conquista. Aquilo que eles tanto esperavam, agora eles podiam ter. Por quê? Porque o Senhor estava à frente deles. Finalizando aqui, irmãos, para a gente glorificar a Deus. Às vezes, irmãos, o maior problema da sua vida, da nossa vida, é porque o Senhor não está na frente. É porque o Senhor não está na frente. Mas nessa noite, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Sabe? Peço ao Senhor, Senhor, passa a arca na minha frente. Mas você tem que declarar, sabia disso? Você tem que dizer, Senhor, eu quero a tua presença na minha frente. E guardar a distância. Sabe por que eu guardar a distância aqui, irmãos? É para nós sabermos quem nós somos e quem Ele é. Guardar a distância, sim, é saber que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Mas nós somos pobres e necessitados. Então nós não podemos nos comparar a Deus. Nós não podemos nos comparar a nossa direção a dele, porque Ele tudo sabe. Ele é Deus onipotente, Ele é Deus onipresente, Ele é Deus onisciente. Então, Senhor, vá à nossa frente, porque todo o poder está em Tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Frágil sou, mas tua bondade me sustenta por onde eu vou. É na tua presença que eu sou fortalecido, descansar em tua provisão. É o que eu preciso, é na tua presença que eu sou fortalecido, descansar em tua provisão, é o que eu preciso. Acalma
Deus, abre meus olhos para que eu possa ver que os teus planos são maiores que os meus. Dá-me mais fé para crer. Eu sou teu Deus, quem fala contigo, o teu caminho tenho em minhas mãos. É na tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em tua provisão é o que eu preciso. É na tua presença que eu sou fortalecido. Descansar em tua provisão é o que eu preciso. Por isso eu canto. A ti pertence toda Honra e adoração. Glória ao que é santo. A ti pertence toda Honra e adoração. Glória ao que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, há nesse texto também, já finalizando aqui, há uma profecia. Porque a igreja, ela vive esses 3 dias. 3 dias de espera. A igreja de Jesus, profeticamente, ela vive nesses 3 dias de espera. E nós estamos vivendo o último dia. A terra nunca esteve tão próxima de nós. A eternidade nunca esteve tão próxima de nós. Os nossos olhos já veem. E tudo que nós queremos é entrar. Mas algo, irmãos, precisa acontecer. Porque pela nossa força, nós não conseguimos vencer. Nós não chegamos ao céu por nossa força. É impossível. É por isso que nós precisamos da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela vai à frente da igreja. Jesus, quando ele vai ao céu, ele deixa conosco o seu Espírito Santo. Porque aquilo que nos falta de força, o Espírito Santo nos dá. Vai chegar uma hora, irmãos, que o Espírito Santo vai tomar a nossa vida, vai arrancar a nossa vida daqui e vai nos atravessar. E Ele vai à nossa frente. É Ele que sabe o encontro. É Ele que sabe. Jesus vai estar nas nuvens, nos aguardando. Mas como eu falei, nós não podemos ir sozinhos. Nós não vamos ter força para isso, porque o pecado não deixa. Mas se nós nos santificarmos, se o sangue de Jesus, o seu Espírito Santo tomar conta da nossa vida, passar à nossa frente, Ele vai nos levar. Ele vai à nossa frente. Ele vai nos conduzir para encontrar com o Senhor. Irmãos, tudo que a gente quer, tudo que a nossa alma quer, é encontrar com o Senhor. Nós queremos ir para onde Ele está. Nós queremos atravessar as barreiras, as dificuldades, porque nós queremos ver o nosso Senhor.
Se santifique. Porque a maior maravilha, irmãos, da vida do homem é a maravilha do encontro. É a maravilha do arrebatamento. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sol nem noite existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória a Deus. As mulheres. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Santificai-vos. Santificai-vos. Entrega a sua vida ao Senhor. Santificai-vos para você poder viver a maravilha do arrebatamento. Para viver a maravilha do arrebatamento, irmão, só em santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Que cada um de nós nessa noite possamos fazer um trato novo com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele tudo fará. Senhor Deus, para sempre seja adorado o teu nome. Meu Deus, porque mais uma vez o Senhor alegrou a nossa alma. Meu Deus, nunca faltou nada para a tua igreja. Meu Deus, enquanto esperamos, estamos sendo alimentados pelo Senhor. O teu Espírito, Senhor, é quem nos alimenta todo dia. Tu és a força da nossa vida. Tu és a esperança, Senhor, que nunca se apaga. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no teu governo, Senhor. Senhor, nós amamos o teu governo. Meu Deus, e que cada família que aqui está aceite o governo do Senhor. Meu Deus, porque todos, Pai, todos nós aqui queremos viver a maravilha do arrebatamento. Que ninguém aqui, Pai, esteja fora, mas que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Para sempre seja adorado o nosso Senhor. Nós te glorificamos assim, Pai, em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, estejam sobre esta igreja, sobre o povo de Deus, agora até o dia glorioso do arrebatamento da igreja. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar.